Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula de hoje. Matemática. Vamos ver o que nós vamos aprender em matemática. O tema da aula é festa de aniversário. Vocês já pensaram ou já conversaram com alguém da sua família sobre como preparar uma festa de aniversário? Nesta aula diferente, vamos conversar um pouco sobre isso e ver como a matemática está tão presente em nosso dia a dia. Para esta aula, você vai precisar do seu caderno, de um lápis e borracha. Muita atenção, a aula vai começar. Vamos lá? Antes de começar a aula, tenho alguns recados. No caderno, escrever seu nome e a data que você está realizando esta lição. Por exemplo, se você está vendo essa aula no dia 9/6, escreva assim no caderno: o seu nome, São Paulo, 9 de junho de 2020. Matemática, festa de aniversário. Você pode parar o vídeo para copiar a lição no caderno e fazer as respostas também. Qualquer dúvida que tiver, escreva sua pergunta nos comentários ou me mande uma mensagem, que assim que possível lhe atenderei. Não esqueça de tirar foto da sua atividade e me enviar. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente essa aula. Eu vou ler as questões, vou explicar, mas hoje eu não vou passar nenhuma resposta, tá? A correção fica assim quando nós retornarmos, tudo bem? Então vamos lá. A família de Marcela organizou uma agenda para os preparativos de sua festa de 7 anos, que é essa daqui. Essa é a agenda que a família dela organizou. Ao lado, podemos observar como ela foi organizada. Agora, responda as perguntas. Então, essa agenda ela foi organizada para 3 dias. Quais são os dias? Quinta, sexta e sábado. E cada dia ela está dividida em 3 períodos. Período da manhã, período da tarde e o período da noite. Cada período tem uma tarefa, tudo bem? Pergunta número 1. Todas as perguntas que estão aqui nessa lição, nesta aula, elas estão numeradas. Podem ver aqui número 1. E aí você vai colocar no seu caderno somente o número e a resposta. Por exemplo, dessa pergunta aqui. Número 1, qual é a tarefa da quinta-feira pela manhã? Então, você vai procurar aqui na quinta-feira pela manhã. Qual que é a tarefa? Essa daqui. Qual que é? Fazer compras na feira livre. Então, você vai colocar número 1 e a resposta. Somente isso, tá? Não precisa copiar a pergunta. Tudo bem? Número 2. Qual é a tarefa da sexta-feira à tarde? Número 3. Na quinta-feira à noite, a vovó verificou as tarefas para o dia seguinte. Escreva-as. Então, você vai procurar tudo aqui ó, na agenda, tá? Pode parar o vídeo, olhar com calma, responder com calma e depois você continua assistindo. 4. Em que dia e qual período foi realizada a limpeza da festa? 5. Em que dia e qual período foi preparado o bolo? 6. O que deve ser feito no sábado antes da festa? 7. Quando serão feitos os docinhos? Qual é a tarefa para quinta-feira à noite? 9.
Em que dia e qual período será a festa de aniversário? Então, pode parar o vídeo, responder com calma, depois continua assistindo. Agora vamos para esta parte aqui. A mãe de Marcela viu na internet uma ideia de espetinho muito saudável para servir na festa e resolveu fazer utilizando 2 tipos de fruta. Vocês sabem quais são essas frutas? Qual que é esta fruta aqui e qual que é esta daqui? Escreva o nome delas no caderno. Depois, conte e indique a quantidade de frutas nos espetinhos. Então, você vai anotar o nome da fruta e vai indicar a quantidade de cada uma na frente do nome, tá? 10. Ao todo, foram utilizadas quantas frutas para fazer os espetinhos? Então, vocês vão colocar ao todo, que quer dizer esta quantidade mais esta quantidade, vai dar o número total de frutas utilizadas. E aí você vai anotar assim: total de frutas é igual, e aí coloca a quantidade. Aqui podemos ver a quantidade de lanchinhos e docinhos que a mãe de Marcela fez. Agora responda: quantos lanchinhos ela fez? Então, vocês vão contar os lanchinhos. Quantos docinhos ela fez? Então, vocês vão contar a quantidade de docinhos. Ah, lembrando que não é a quantidade de pratinhos, é a quantidade de lanchinhos. Então, cada pratinho tem quantos lanchinhos? 1, 2, 3, 4, 5. E vocês vão contar todos. Cada pratinho de docinho, quantos docinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. E vocês vão contar a quantidade total de docinhos. Observe na bandeja ao lado como a avó de Marcela arrumou os docinhos e responda. Então, aqui a avó da Marcela arrumou esta bandeja com 2 tipos de docinho. Tem brigadeiro e tem beijinho. Então, ela arrumou desta forma aqui. 13. Sem contar, quantos docinhos você acha que tem na bandeja? Então, só de olhar aqui para a bandeja, quantos docinhos você acha que tem? Aí você coloca o número que você acha, tá? Sem contar. 14. Agora, faça a contagem e indique a quantidade exata de docinhos. Aí agora você vai contar todos os docinhos, contando brigadeiro e beijinho, tá? Vai contar todos. Se na bandeja houvesse apenas brigadeiros, quantos seriam? Então, aqui você vai ver somente a quantidade de brigadeiros. Você vai contar só brigadeiros, tá? Tirando os docinhos. Tirando os beijinhos. 16. Se a vovó acrescentar 30 docinhos na bandeja, quantos serão? Então, se ela acrescentar nesta bandeja aqui mais 30 docinhos, quantos serão no total? Observe como a mãe de Marcela organizou a bandeja de salgadinhos e responda. Então, aqui a mãe da Marcela montou esta bandeja aqui de coxinhas. E observe essa organização dela. 17. Com essa organização, é possível realizar a contagem rapidamente? Olhando desta forma, é mais fácil contar ou é mais difícil? Falem aí para mim, escrevam aí. 18. Quantas coxinhas há na bandeja? Então, agora é o momento de contar quantas coxinhas há nessa bandeja aqui. 19.
Se a mãe de Marcela montar mais 3 bandejas com a mesma quantidade de coxinhas, quantas serão no total? Então, se a mãe da Marcela, contando com esta bandeja e mais 3, quantas coxinhas ela vai ter no total? A mãe de Marcela percebeu que haviam comido alguns brigadeiros. Identifique o número de cada um dos doces que sobraram de acordo com a sequência e escreva-os. Então, aqui é como se fosse a bandeja com os docinhos. E aí a mãe da Marcela percebeu que foi comido alguns, né? Que já tá com o número aqui aparecendo. Só que ela precisa completar este número aqui, ó. Tá? Então, vocês vão observar a sequência primeiro, como é que ela dá essa sequência para completar o número, tá? Observa e depois vocês me falem também como vocês perceberam esta sequência, tá? Ajude a mãe de Marcela a completar a sequência de doces, escrevendo os números de 2 em 2. Então, lembra da última aula que vocês contaram de 3 em 3, de 5 em 5? Agora, vocês vão contar de 2 em 2. O que quer dizer? Cada vez que for colocar um número, você vai acrescentar 2. Então, 30 mais 2, 32. E assim por diante, até chegar aqui no final, tá? Agora, organize os números que seguem em ordem crescente. Lembra da outra aula, da ordem crescente? É do menor para o maior. Então, vocês vão olhar aqui, nesta sequência aqui, ó. Qual que é o menor número para começar a organizar esses números? E aí, assim por diante, vai começar do menor para o maior. Para decorar a festa, a família encheu balões coloridos. Veja a quantidade de balões de cada cor. Então, aqui cada cor tem uma quantidade de balão. Então, para este laranja, são 10 balões, para o verde 15, para o azul 20, para o amarelo 30, para o vermelho 12 e para o roxo 40. Aqui está dividido quem encheu cada cor. Então, par de Marcela encheu o verde, o azul e o amarelo. E a mãe da Marcela encheu o laranja, o vermelho e o roxo. De acordo com as cores, indique a quantidade de balões que cada um encheu. Então, aí você vai colocar pai de Marcela, então coloca a quantidade. Mãe de Marcela, coloca a quantidade. Quantos balões a família encheu no total? Aí, depois que descobriu a quantidade de cada um, vocês vão ver o total, todos os balões. A soma de todos os balões vai dar o total de balões que a família encheu. Do total de balões, estouraram 27. Quantos balões restaram? Então, daquele número total que você achou aqui, você vai fazer o quê? Para achar essa resposta? Que continha? Quando eu falo estouraram, é que já não vai ter mais aquele balão. Então, que continha será que é? O pai de Marcela reuniu as crianças da festa para escolherem uma brincadeira. Ele fez uma votação. Observe a tabela e responda. Esta tabela aqui. Quais são as brincadeiras? Esconde-esconde, dança das cadeiras, vivo ou morto e estátua. Então, cada criança votou em uma brincadeira. Está aqui os votos.
Qual foi a brincadeira mais votada? Então, vocês vão ver aqui a quantidade de votos de cada brincadeira e descobrir qual foi a mais votada, a que teve mais votos. Quantos votos recebeu a brincadeira menos votada? Então, é aquela que teve menos votos. Qual foi a segunda brincadeira mais votada? Então, aqui vocês falaram a primeira mais votada. E qual foi a segunda, que teve, ficou em segundo lugar no número de votos? 29. Quantas crianças participaram da votação? Então, como eu falei, se cada criança votou em uma brincadeira, então é só contar a quantidade total de votos, que aí vocês vão descobrir quantas crianças participaram da votação. Os convidados. Havia 85 pessoas na festa de Marcela. Algumas foram embora antes de cantar parabéns, restando 62. Quantas pessoas foram embora? Então, aqui está o total de pessoas que estavam na festa e quantas restaram. Eu quero saber quantas foram embora. Como é que vocês fazem para descobrir? Havia 46 sacolinhas surpresa. Estavam na festa 30 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha. Quantas sacolinhas surpresa sobraram? Então, aqui está o total, é a mesma continha que faz aqui nesse exercício 30. Vocês vão fazer a mesma continha. Então, aqui está o total e aqui quantas crianças ganharam. Quantas sacolinhas sobraram? Dos 85 convidados, 40 eram homens. Quantas mulheres haviam na festa? Então, aqui é o total novamente de pessoas. 40 eram homens. Como é que eu faço para descobrir quantas mulheres haviam na festa? Muito bem, parabéns. Você chegou ao fim da aula. Beijos, até a próxima. Não esqueçam de tirar foto, me enviar a sua atividade. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários ou me mande uma mensagem, que assim que possível eu lhe atenderei. Façam com atenção, com cuidado. Beijos e até a próxima. E aí, curtiu?